sonho, né, da sua casa própria, o seu apartamento novo está na sua mão. Eu vou girando agora porque eu volto a falar sobre aquele caso. O caso do adolescente que atirou na cabeça de uma criança de 10 anos. Isso aconteceu na última segunda-feira. A delegacia da criança e do adolescente está apurando o caso. E as investigações, gente, acabaram apontando para um dado que preocupa muito. É muito preocupante. Está apontando para uma situação possível, indicando que a criança de 10 anos teria sofrido abuso sexual antes de ser baleada. É um fato grave, primeiro porque a família já está sofrendo uma dor imensa com essa criança que está no hospital. Ontem, com exclusividade, nós falamos aqui com uma tia da criança e essa tia relatou também uma indignação de toda a família. O laudo que aponta essa suspeita já saiu? Como é que está essa situação? O Rony está comigo agora para trazer detalhes, porque é uma informação que chega e a gente precisa ter muita responsabilidade com a confirmação aí dessa suspeita. Agora é o seguinte, Rony, o que diz a investigação? Realmente há esse laudo? Saiu essa história? Ou a gente já pode realmente trabalhar nessa linha, porque a investigação já não tem dúvidas, já existe um laudo comprovando que teria acontecido de fato esse abuso sexual, infelizmente, Rony, é com você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Então, Léo, o laudo ainda não saiu. O resultado do exame ainda não saiu. Eu falei agora há pouco por mensagens de WhatsApp, falei agora há pouco com a tia da criança, ela falou que a família aguarda o resultado desse laudo, mas a suspeita existe, a polícia fez investigação, a polícia conversou com o médico, existe sim essa suspeita de que tenha havido abuso sexual antes do tiro. Existe a suspeita por enquanto. O exame já foi feito, o laudo médico ainda não foi divulgado, o resultado do exame ainda não saiu, mas a suspeita existe, a desconfiança por parte da família também existe, até porque a família desconfia muito do momento do socorro. Diz que foi mais de 40 minutos, a criança aguardou, a criança ficou por mais de 40 minutos até ser chamada a ambulância, até a família ser informada do que tinha acontecido, mesmo após de ter ouvido o disparo, mesmo após de ter ouvido tudo isso. E no momento, a tia já relatou que no momento em que a criança foi encontrada, ela estava seminua. Então, infelizmente, a gente tem essa que a polícia continua apurando e aguardando o resultado desse laudo, Léo. Isso, infelizmente, pelo que você vem narrando aí, Rony, sim, e a polícia não pode descartar qualquer hipótese, isso é muito importante, até para elucidar, de fato, esse caso, para a gente ter a noção do que realmente aconteceu lá. Eram só os dois que estavam? Qual era o contato? Havia troca de mensagens? Houve esse contato anterior? A polícia está investigando tudo isso. Alguém que pode ter visto também? Qual que era o comportamento desse adolescente com essa criança? E principalmente se houve ou não essa situação do abuso sexual, que é o que tem sido investigado agora. Além disso, isso também é preciso ser esclarecido, porque isso pode trazer dados importantes, informações importantes sobre a motivação. Porque, desde o princípio, a gente tem trabalhado, assim, em uma possibilidade, porque a gente não acredita que o ser humano e um rapaz de 14 anos teria essa raiva toda. A gente tem trabalhado aqui, e eu penso desde o início, em que pudesse ser, inclusive, um tiro acidental. Mas, não sendo um tiro acidental, e com essa possibilidade agora, desse estupro de vulnerável, dessa conjunção carnal, desse abuso sexual contra a criança, aí a linha de investigação já ganha outros braços, inclusive de ameaça, da própria tentativa de homicídio, em razão, talvez, da negativa desse ato, até porque se trata de uma criança. Ainda é prematuro falar
em razão do laudo que não saiu, mas você continua acompanhando essa movimentação. Acredito que a qualquer momento nós vamos poder ter mais dados aí acerca desse caso. Infelizmente é um dado lamentável, né, Rony, caso se confirme. Exatamente, Léo. Nós estamos aqui justamente no pronto-socorro pediátrico, que é o local onde a criança está internada, está aqui na UTI, ainda não teve um quadro evolutivo, o cérebro ainda continua inchado, está sendo tratado com base de medicamentos, esperando a resposta desses medicamentos para que possa ser feita a cirurgia e retirada o projétil. O pai do menor está preso, o menor está apreendido, o menor de 14 anos está apreendido e eles estão nessa situação enquanto a polícia está fazendo as investigações. Isso, porque assim, a gente tem que duvidar das coisas, né, gente? É preciso também duvidar, não é a primeira história que conta que se acredita e a polícia é bem astuta. Nós temos uma perícia também muito boa aqui no Tocantins e são preparados aí exatamente para confrontar aquilo que se diz com aquilo que se vê, que se toca, com aquilo que é tangível. Então, hoje, essa suspeita do abuso sexual pode mudar muito a linha de investigação, não só para uma possibilidade de tiro acidental, como foi ventilado ali, inclusive, pela defesa, pelo próprio pai do menor, e aí eu não estou aqui também atribuindo culpas, até porque a gente sabe, filho também é responsável, mesmo que seja menor, é responsável sim por atos, e uma pessoa de 14 anos, perante um de 10, ele tem muito mais experiência e sabe muito mais, além de ser menor, mesmo sendo menor, ainda assim é um ser pensante. Então, assim, esse pai está preso, me parece que também pelo agravante da situação da arma, né? Nem seria, a princípio, ali pela culpabilidade do adolescente ter atirado, mas também Exatamente. Em relação da questão da arma de fogo. E aí, são vários agravantes. Só que agora, tende-se a ter mais esclarecimentos através dos laudos que serão disponibilizados em breve. Mas queria aproveitar aqui, Rony, já que você está aí no hospital, fazer aqui o nosso, na verdade, prestar a nossa solidariedade a essa família. Não é fácil, gente, principalmente quando é pai, você ser mãe, e simplesmente você está no trabalho, ou está em outro, qualquer local, e você recebeu uma ligação dizendo que o seu filho está doente, que o seu filho teve algum tipo de problema, que o seu filho, a sua criança que você deixou em casa, teve um acidente, ou que seja uma doença normal do dia a dia, a gente já fica muito preocupado. Imagina só você pai, você mãe, receber uma ligação em que você está com o filho dentro da própria casa e dentro de casa saber que essa criança, ela recebeu um disparo de arma de fogo e está desacordada. E mais ainda, mais um sofrimento agora para essa família que está orando pela recuperação da criança. Essa família agora receber a informação da possibilidade dessa criança ter sido abusada sexualmente e que talvez levou o tiro, isso são hipóteses, talvez tenha levado esse disparo de arma de fogo por também ter se recusado a tal ato. Então isso não é brincadeira, é muito forte. Nós estamos aqui tendo o maior cuidado, inclusive para proteger essas identidades, até porque se tratam de menores, tanto a vítima quanto ali a criança que é suspeita, né? Nós estamos tendo esse maior cuidado, porque se tratam de menores. Além da situação ainda está muito no campo inicial da investigação, ainda falta esclarecer muitas coisas, como esse fato novo de hoje, ainda se tratam de menores e independente da situação, as duas famílias saem prejudicadas. Agora, me preocupa muito a família do menor de 10, Rony, porque essa criança não está numa situação boa, a gente espera, eu tenho fé aqui que ele possa se recuperar, mas ainda assim a gente não perde a fé. Só que pelo que a gente tem visto, pelo boletim médico atualizado, é uma situação ainda muito crítica. Então a nossa solidariedade a essa família que sofre muito agora, tanto pela recuperação da criança que estava em casa, como também agora pelas possibilidades de saber tudo que pode ter acontecido e motivado, inclusive, isso a gente já tem considerado já, e eu não tenho dúvidas agora, né, do que realmente possa ter sido um crime, excluindo aqui o que eu pensava desde o início, Rony, de um tiro acidental, mas infelizmente a gente caminha agora para essa possibilidade de um crime que talvez pode ter sido, inclusive, premeditado, infelizmente, por alguém de confiança que seria um amigo.
Rony, muito obrigado, você continua aí, qualquer situação nova, você atualiza a gente direto aí do pronto-socorro pediátrico, viu? E esses exames, o exame que na verdade está sendo aguardado, o resultado dele, é esse exame que vai apontar se houve realmente a prática da relação sexual e quem fez, quem poderia ter praticado, se o menor de 14 anos ou o pai do menor. O exame ele deve apontar tudo isso. Inclusive, olha só, esse dado é muito importante. A gente não tinha citado ainda, eu acho que é a primeira vez que é citado uma nova linha de investigação. Porque, olha, nós começamos lá com o quê? Com um tiro acidental. Possibilidade de tiro acidental normalmente é a primeira informação que se passa quando há coisas nesse sentido ali no berço familiar, da amizade. Ok. Só que depois a polícia com a investigação, agora, inclusive com esses exames, a possibilidade do abuso sexual. Só que quem disse que só o menor de 14 anos pode ter cometido esse crime? Realmente, Rony, você levantou um fato muito importante aqui. Levantou um fato muito importante, porque tem que se trabalhar outras linhas. Inclusive com a possibilidade desse pai, sim, precisa ser investigado, porque realmente a polícia tem essa outra linha de investigar se outras pessoas foram envolvidas, estão envolvidas nesse crime. Infelizmente, um bombardeio de notícias ruins. Obrigado, Rony. Continua por aí com a gente no pronto-socorro. A qualquer momento o Rony volta comigo para trazer mais detalhes. Mas esse ponto, esse gancho que ele trouxe, gente, é fundamental, importantíssimo. Há possibilidade de outras pessoas envolvidas. E aí, esse exame, já me despedi, viu? Já agradeci. Obrigado, Rony. Um abraço para você. A qualquer momento você está de volta novamente. Você volta e pode ter investigação atribuindo responsabilidade. E aí, quem pode ser? Pode ser o pai? Pode ser. Pode ser o menor? Também. Pode ser outra pessoa? Também pode. Por isso que é tão importante a investigação da polícia.